Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 9 de setembro. O plenário virtual do Supremo começa a julgar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial da enfermagem até que os impactos financeiros e nos empregos da categoria sejam esclarecidos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. STF julga a constitucionalidade de lei do Espírito Santo que autoriza o porte de arma de fogo a procuradores do Estado. Ministros do Supremo começam a analisar a ação do governo de Mato Grosso contra a necessidade de aprovação do legislativo local para a alienação de terras públicas. E ainda, na luta contra a violência doméstica, o Judiciário de Mato Grosso promove parcerias para garantir atendimento humanizado às vítimas desse crime. O plenário virtual do Supremo analisa uma ação contra uma norma do Espírito Santo que autoriza o porte de arma de fogo a procuradores do Estado. Para o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, a permissão é inconstitucional. O caso do Espírito Santo é um dos 11 processos no Supremo contra leis que autorizam o porte de arma de fogo ao procurador de Estado. Em todas as ações, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, alega: a permissão afronta a competência da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico e também para legislar sobre o assunto. Aras lembrou que o Estatuto do Desarmamento liberou a licença para agentes públicos e privados, mas não para procuradores estaduais. As ações foram distribuídas a ministros diferentes. A do Espírito Santo tem como relator Dias Toffoli. Para o ministro, a norma prevista numa lei complementar de 1996 é inconstitucional. No voto, Dias Toffoli afirmou: a jurisprudência da Suprema Corte se consolidou no sentido de que os Estados federados não são competentes para ampliar o acesso ao porte de arma de fogo e que cabe à União definir os requisitos para a concessão. Os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes acompanharam o relator. O prazo para julgamento no plenário virtual vai até a próxima terça-feira, dia 13. E também no plenário virtual, os ministros começaram a julgar uma ação em que o governador de Mato Grosso questiona a necessidade de aprovação do legislativo local para a alienação de terras públicas. O plenário analisa ainda outra ação contra critérios para retransmissão de rádio na Amazônia Legal. Os dois processos são de relatoria da ministra Rosa Weber. No primeiro está em discussão o dispositivo da Constituição do Estado do Mato Grosso que condiciona a alienação ou a concessão de terras públicas a terceiros à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, salvo para fins de reforma agrária. O governo do Estado alega violação ao princípio da separação dos poderes e relata que a necessidade de aprovação pela Assembleia Legislativa tem atrasado a conclusão de processos administrativos que tratam do tema. Também argumenta que o dispositivo questionado afronta artigo da Constituição Federal que condiciona a aprovação do Congresso à alienação ou à concessão de terras públicas para fins de política agrícola ou reforma agrária, nos casos em que elas ultrapassarem 2.500 hectares. A ministra Rosa Weber julgou o pedido improcedente por entender que não houve afronta ao princípio da simetria. Destacou ainda que a norma não esvazia nem compromete a atuação autônoma do Executivo Estadual. Restringe-se a impor um requisito para a utilização de bem público imóvel na forma estabelecida. Por isso, a relatora entendeu que é legítimo ao Constituinte Estadual eleger o modelo que some responsabilidades dos poderes e acrescente segurança ao cidadão titular do patrimônio administrado pelos agentes públicos. A segunda ação em julgamento foi proposta pelo Partido Liberal contra a lei de 2018, que exclui a possibilidade de retransmissão de programas de emissoras de radiodifusão que atuam fora das capitais da Amazônia Legal. O partido alega que um artigo da lei autorizou somente as emissoras localizadas nas capitais a retransmitir sua programação para os municípios, excluindo que o mesmo seja feito por emissoras localizadas nos demais municípios. Para o partido, a restrição afronta o princípio constitucional
da isonomia e fere a simetria entre emissoras ao privilegiar somente as que operam nas capitais. Os argumentos não foram acolhidos pela relatora da ação, ministra Rosa Weber. Ela destacou que nenhum interessado está impedido de postular outorga para retransmissão de programação de radiodifusão sonora, observando a regra geral do Código Brasileiro de Telecomunicações que está em vigor. Assim, entende que, diante de pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas adotadas, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, simplesmente substituí-las pela sua própria versão da política pública. O prazo para encerrar o julgamento das duas ações é dia 16 de setembro. Começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre o piso salarial da enfermagem. Os ministros analisam a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a aplicação do salário base dos profissionais. Na liminar, Barroso deu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da saúde esclareçam o impacto financeiro, os riscos para as vagas de emprego e eventual redução na qualidade dos serviços. O julgamento no plenário virtual foi aberto hoje. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm até a próxima sexta-feira para apresentar os votos. O colegiado deve decidir se acompanha ou não o entendimento do relator ministro Luiz Roberto Barroso, que deu 60 dias para que os 26 estados e o Distrito Federal, a Confederação Nacional dos Municípios e o Ministério da Economia esclareçam o impacto financeiro do piso da enfermagem. O Ministério do Trabalho também deve informar os riscos de demissões e o Ministério da Saúde esclarecer o risco de fechamento de leitos e redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. A decisão de Barroso foi em ação apresentada pela CN Saúde, que questionou a constitucionalidade da lei que criou o piso. O ministro considerou mais adequado, diante dos dados apresentados até o momento, que o salário base não entre em vigor até que os esclarecimentos sejam prestados e alertou que o Legislativo e o Executivo não analisaram a viabilidade dos custos pela rede de saúde. Segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o piso salarial da enfermagem vai ter um custo de 4 bilhões e 400 milhões de reais por ano para os municípios, de 1 bilhão e 300 milhões por ano para os estados e de 53 milhões por ano para a União. Ontem, o relator esclareceu que suspendeu a lei para que o pagamento seja cumprido por hospitais privados e filantrópicos. Ele explicou que é preciso uma fonte para custear o novo piso, que é de R$ 4.750. A minha posição é que é muito justa a instituição de um piso para a enfermagem e para outros profissionais de saúde. Portanto, eu estou empenhado em viabilizar a concretização desse piso. A minha visão e a de muitos é que, sem se construir uma fonte de custeio, seria muito difícil tirar do papel esse piso salarial. Superior Tribunal de Justiça julga caso envolvendo penhora de bens de família. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de um bem de família em condomínio na execução de aluguéis entre condôminos. A turma, por maioria, negou o provimento ao recurso especial de 2 condôminos que alegaram que o imóvel no qual residiam não poderia ser penhorado por se tratar de bem de família.
Os ministros mantiveram a adjudicação da fração ideal do imóvel ocupado pelos recorrentes como consequência da falta de pagamento dos aluguéis cobrados judicialmente pela outra condômina. No julgamento prevaleceu o voto da ministra Nancy Andrighi. Ao analisar o recurso, a ministra lembrou que o condomínio designa comunhão da fração de um objeto. Ela explicou que o ordenamento jurídico dispõe que todos os condôminos possuem o direito de usar, gozar e dispor da unidade, bem como são responsáveis pelas despesas na proporção das partes e respondem aos outros pelos frutos que recebem da coisa e pelos danos causados. Na avaliação da ministra, não pode um dos condôminos se valer da proteção do bem de família para prejudicar os outros, os quais têm os mesmos direitos reais sobre o imóvel, na medida das frações ideais. Em outra decisão, a terceira turma determinou que a ação que reivindica terra ocupada por grande número de pessoas exige ampla publicidade. Diante do risco ao direito à moradia de um grande número de pessoas, o colegiado deu parcial provimento a recurso da Defensoria Pública de São Paulo e entendeu que o procedimento previsto no Código de Processo Civil para as ações possessórias coletivas, como a necessidade de ampla publicidade, também se aplica às ações petitórias em que figure no polo passivo uma multiplicidade de réus. A Defensoria Pública de São Paulo pediu para determinar a divulgação mediante anúncios em jornais e rádios locais e publicações em redes sociais e outros meios de ação reivindicatória movida por uma sociedade empresária requerendo a emissão na posse de um loteamento na ocupação conhecida como Cidade Satélite Íris, em Campinas, São Paulo. Alegando que é dona da área desde 1998 e que desde 2016 ela é ocupada por famílias de forma irregular, a sociedade empresária pediu a condenação dos ocupantes ao pagamento de indenização no valor de 1% sobre o valor do imóvel por mês de utilização, desde a citação até a efetiva restituição. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de citação pessoal de todos os ocupantes, determinando apenas citação por edital. A terceira turma manteve o acórdão, dando parcial provimento ao recurso especial da Defensoria e dos ocupantes do local para determinar também demais atos de publicidade. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, o procedimento previsto para as ações possessórias coletivas se aplica às ações petitórias de mesma natureza, já que, em ambas as hipóteses, há a identidade do interesse público e social envolvido no conflito, diante do risco ao direito à moradia de grande número de pessoas que integram o polo passivo da ação. Neste mês de setembro, a fachada principal do Superior Tribunal de Justiça vai estar iluminada de amarelo como parte das ações do Setembro Amarelo, a campanha para conscientizar a sociedade sobre a prevenção ao suicídio e a promoção da saúde mental. O STJ participa da mobilização desde 2015. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados anualmente mais de 700 mil suicídios no mundo. Aqui no Brasil, são cerca de 14 mil ocorrências por ano, ou seja, uma média de 38 suicídios por dia no país. E o STJ tem história de sucesso também no esporte. Jornalista da Coordenadoria de TV e Rádio do Tribunal, é medalhista de ouro no Campeonato de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022. No peito, ela conta medalhas, sul-americano, regional, e na cabeça, ela sonha com muitas outras. Para a atleta de canoagem da seleção brasileira, a jornalista Elisângela Toniolo começou a remar há 2 anos. Uma proposta que começou tímida, um desafio, como quase tudo, desde a descoberta de um tumor que levou à amputação de uma das pernas, quando tinha apenas 15 anos. Eu fiz um tratamento no Hospital Sara e no meio da pandemia eles começaram a desenvolver um projeto onde eles apresentavam várias modalidades esportivas para quem tinha sido paciente do Sara. E aí eles me chamaram para conhecer 2 esportes novos, o badminton e a canoagem. E aí eu até treinei um tempinho badminton, mas a canoagem foi a que me resgatou, assim, né? Foi aquela em que eu me descobri. Foi amor à primeira remada. E ela foi com tudo, decidiu multiplicar a jornada por 3.
Elisângela é colaboradora no Núcleo de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, onde há 6 anos presta serviço como editora de texto. É mãe do Heitor, de 7 anos, e do Nicolas, de 4. E ainda decidiu incluir na jornada a rotina de atleta. Para conquistar os títulos, o treinamento é pesado. Acorda de segunda a sábado, às 4h30 da manhã. Tem treino de força e depois na água. O técnico da seleção explica que, além de toda a dedicação, é preciso também desenvolver nesses atletas habilidades emocionais para romper os desafios impostos pela deficiência. Muitas vezes o para-atleta ele chega aqui com essa visão do que ele não tem. Então ele fala, eu não posso fazer isso porque eu não tenho perna, eu não posso fazer isso porque eu estou numa cadeira de roda. E aqui a gente estimula exatamente a pessoa a se descobrir. Ela vê o potencial dela, então aqui a gente estimula muito esse lado deles executarem, deles fazerem, para eles terem a consciência até onde eles podem chegar e que não é pouco, eles podem ir muito longe. Longe mesmo! Em agosto, Elisângela conquistou o 1º lugar no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem na Bahia. Ela deixou para trás a atual campeã mundial na categoria dela por 81 milésimos. Eu brinco que na hora da largada eu olhei para a boia, foquei a boia e fui remando loucamente, assim, eu nem olhei para o lado. Tanto que quando terminou a prova, eu olhei para perguntar quem tinha vencido a prova, porque eu não tinha noção se eu realmente tinha conquistado o 1º lugar ou não. E Elisângela já sonha com novos pódios. A preparação agora é para a Copa do Brasil, que vai ser realizada em outubro no Rio de Janeiro, e outras competições internacionais. Um caminho que ela está trilhando para alcançar, na verdade, a Paralimpíada de Paris em 2024. É um sonho alto, mas é um sonho possível, sabe? É um sonho alcançável, assim. A gente treinando como a gente está treinando, levando o esporte a sério, né? Eu brinco que eu tenho que transformar meu corpo numa máquina. A seguir, a gente fala sobre feminicídio e as ações do judiciário no enfrentamento desse tipo de crime. Voltamos a instantes. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou a análise do recurso de uma igreja evangélica que havia sido condenada a pagar horas extras a uma enfermeira. A profissional prestava serviço em uma terra indígena de Rondônia como missionária. Ao negar examinar o pedido da instituição religiosa, os ministros entenderam que seria necessário rever provas do processo, o que não é permitido pela jurisprudência do TST. A enfermeira relatou no processo que trabalhava 20 dias consecutivos e, durante esse período, ficava à disposição do posto de saúde da comunidade indígena 24 horas. O trabalho era realizado na vila de Porto Rolim, em Rondônia. Nos dias de folga, a profissional disse ainda que produzia relatórios e mapas de atendimento, como prestação de contas. Testemunhas ouvidas no caso confirmaram as informações e complementaram que, em alguns casos, durante as visitas à aldeia, ela precisava dormir no local por causa da distância. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, estado sede da contratante, reconheceu que a enfermeira não tirava todas as folgas que tinha direito. Também entendeu haver sobreaviso, porque ela poderia ser chamada pelos indígenas a qualquer momento. O TRT concluiu que deveriam ser pagas horas extras, horas de prontidão e adicional de 100% relativo aos domingos e feriados trabalhados durante todo o contrato. Com a decisão, a Missão Evangélica Kaiowá recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.
O relator do recurso na sexta turma, ministro Augusto César, considerou, no entanto, que para avaliar o pedido da recorrente seria necessário reanalisar fatos e provas do processo, o que não é permitido pela jurisprudência do TST. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Uma pesquisa do Ministério Público e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal revela que em 32% dos casos de feminicídio, a violência ficou mais grave ou frequente 6 meses antes do crime ser cometido. E boa parte das famílias também sabia das agressões. O levantamento mostra que é preciso prestar assistência psicológica e jurídica às famílias que passam por esse drama. Graciela se emociona ao falar da irmã assassinada pelo namorado. Não tem como falar o nome dela. E a gente não chora. Faz menos de 3 meses que Marina Paz, de 29 anos, foi encontrada morta numa estrada de terra em Taguatinga, no Distrito Federal. O namorado, o Wallace de Souza Eduardo, de 34 anos, confessou o crime. A família nem chegou a conhecer o Wallace. O namoro era recente. Ele disse que foi por causa de droga, simplesmente por causa da droga. Deu uma loucura nele e ele fez isso, entendeu? Mas eu, pelo meu ver e pela explicação do delegado, não foi por causa de droga, foi por alguma coisa que a gente não sabe. O Ministério Público e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal fizeram uma pesquisa sobre o impacto do feminicídio na família das vítimas. Em 32% dos casos, a violência e as ameaças ficaram mais graves ou mais frequentes 6 meses antes do crime. Em 44% dos casos, familiares e amigos já haviam presenciado agressões anteriores. Os filhos das vítimas também presenciaram situações de violência prévia em 32% dos casos. A pesquisa também concluiu que a exposição das crianças e adolescentes à violência, como vítimas ou testemunhas, gera problemas de saúde mental. Sintomas de depressão e ansiedade, comportamentos agressivos nos relacionamentos familiares e relacionamentos amorosos, insônia, perda de apetite e algumas regressões no comportamento, como enurésia noturna, dentre outras regressões identificadas no comportamento de criança. E é importante destacar que esses impactos acontecem independente do ciclo de vida, ocorrem em crianças, adolescentes e jovens. Para o MP, o levantamento mostra a importância de todos os órgãos públicos não olharem apenas para a solução do crime. Olharem não apenas para a resolução do caso criminal, mas também olharem em relação à importância de prestarem assistência às vítimas, aos familiares da vítima do crime. Assistência psicológica, orientação jurídica, proteção a essas pessoas. E ainda falando sobre feminicídio, no interior de Mato Grosso, há uma mobilização contra esse tipo de crime, com o apoio do Judiciário do Estado. O Poder Judiciário de Mato Grosso tem realizado diversas ações para combater a violência doméstica. Um termo de cooperação técnica foi firmado com integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Fórum de Tangará. A ação visa fortalecer e garantir uma aplicação humanizada no atendimento às vítimas. A gente fica muito feliz e honrado de participar juntamente com a Justiça, que está na liderança de tudo isso, Polícia Militar, de estarmos juntos dando a nossa parcela de contribuição e assim cumprindo com o nosso dever, com a nossa obrigação. É muito importante que toda essa rede se una mesmo e funcione para a gente ter resultados efetivos, para junto conosco formarmos um grande batalhão contra a violência doméstica no nosso município. Então nós vamos reunir todos os profissionais de todas essas instituições e capacitá-los, treiná-los para que realizem esse trabalho de forma especializada, adequada, humanizada e principalmente sem revitimizar a mulher que já está no processo de violência. Equipe técnica do Poder Judiciário, nós temos hoje especificamente psicóloga, assistente social para a violência doméstica. Incumbe ao juiz delimitar, não permitir que essa vítima seja revitimizada durante a audiência, ao Ministério Público. Então nós tomamos todo esse cuidado no momento de ouvi-la. Nós sabemos que somente uma rede bem estruturada é capaz de fazer esse enfrentamento à violência doméstica e familiar que a mulher tanto precisa para ser mulher, para ser feliz, para ter os seus direitos humanos resguardados e protegidos.
o Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Até a segunda.